Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender a fazer lindos quiltings usando a máquina de costura doméstica, sem precisar de réguas ou pé de quilting livre. E vai aprender em 30 dias ou menos. Já pensou você fazendo lindas peças com quilting, usando a sua máquina de costura e o pé de máquina de costura reta? Sim, isso é possível e eu aqui ensino como qualquer pessoa pode aprender que quiltar é tão simples quanto costurar, contanto que use a técnica de straight quilting. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a quiltar e a costurar, vem comigo que eu te ensino. Na aula de ontem eu te mostrei como fazer essa linda peça usando retalhos e usando um tecido já estruturado, um tecido já com quilting, para facilitar a vida de quem ainda está começando e tem dificuldades de fazer até o quilting reto. Na aula de hoje eu quero ensinar uma peça para você treinar e praticar o quilting reto. Por quê? Porque o straight quilting ele é baseado em costuras retas. Para você fazer todas aquelas plumas, corações, arabescos ou qualquer outro tipo de quilting que sua mente desejar, você precisa primeiro treinar o quilting reto. Para se familiarizar com a sua máquina de costura, com o tamanho de ponto, com qual a velocidade certa e ideal para você. Porque não existe uma regra, não existe um passo a passo de como fazer. A única coisa é que você tem que se familiarizar com a sua máquina de costura, porque ela vai ser a sua melhor amiga nos próximos dias. A gente tem duas maneiras de estruturar uma peça, seja ela de costura criativa ou uma peça de patchwork. Uma delas é estruturar com um material próprio, com uma manta, com um TNT ou até mesmo com uma espuma, algo que você queira fazer para dar estrutura. E você vai escolher essa estrutura dependendo do tipo de peça que você for fazer. A outra maneira é estruturar com o quilting. Hoje eu vou te ensinar duas técnicas. Uma de estruturar usando EVA, sim, EVA, aquele de papelaria comum. E também vou te ensinar como estruturar usando um quilting simples, mas que vai valorizar a peça. E esse quilting que eu escolhi é específico para o tipo de tecido que eu escolhi. E é muito importante você definir todo o material que você vai usar antes de definir quilting, antes de definir o que você vai usar de recheio para montar o seu sanduíche. Por quê? Porque determinados tipos de tecido não permitem que você ponha determinados tipos de quilting. Mas você vai entender isso conforme eu for explicando a aula de hoje. E esse tipo de estrutura que eu vou te ensinar na aula de hoje, eu tenho certeza que vai ajudar você e vai ajudar muita gente que está em dúvida que tipo de estrutura usar para determinados tipos de peça. Por quê? Porque nem sempre a gente encontra exatamente o mesmo material que a professora está usando. E é importante a gente saber que existem materiais que a gente pode substituir, materiais que a gente encontra facilmente em quase todas as cidades. Quem já me acompanha faz algum tempo sabe que eu adoro testar materiais alternativos, materiais diferentes, materiais mais baratos, mas é importante que você saiba que toda vez que você for testar um material novo, primeiro faça uma peça piloto. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que determinado material vai ser legal, vai dar uma estrutura boa, vai dar um resultado final legal, e na prática a gente vê que aquilo não funciona como a gente tinha imaginado. E você não pode fazer uma peça direto para vender ou para presentear sem antes testar se aquela peça realmente vai ser útil, vai poder ser lavada depois, vai cumprir com a finalidade dela. Então, sempre é bom, toda vez que você estiver fazendo um projeto piloto, um projeto pela primeira vez, sempre é bom que você teste antes num material menor, numa quantidade menor, numa peça menor, para ver se aquilo vai dar certo. Mas não se preocupe, porque eu já testei esse material, já fiz todos os testes e eu te garanto que funciona, que dá certo. Por que que eu gosto de sempre ter um plano B? Uma opção alternativa. Já pensou você se programar para fazer um projeto, separar tudo e quando você for começar a executar o projeto, você perceber que você não tem a manta específica ou o recheio específico para fazer aquela peça e você tem uma encomenda, um prazo curto para entregar aquela peça e não tem como você sair para comprar ou não tem como encomendar porque não vai dar tempo do material chegar, senão você vai ter que perder a sua encomenda
por causa do prazo que você tinha estipulado. Às vezes acontece, a gente acha que a gente tem o tipo de manta ou o tipo de recheio, mas na hora a gente vê que não tem o suficiente. Então é legal você sempre ter um plano B, uma opção para substituir caso você na última hora precise fazer alguma coisa. E às vezes não é nem questão de falta de organização. Às vezes alguém te fez uma encomenda de última hora. Sabe quando aquela amiga te liga dizendo: eu tenho uma festa, eu preciso dar um presente, não dá tempo para eu sair para comprar, você tem alguma coisa pronta entrega ou você tem alguma coisa que você consiga confeccionar bem rápido, porque a festa é hoje à noite? Já pensou se isso acontece? Você tem que dizer não apenas pelo fato de que você não tem a manta específica para fazer uma peça específica? Então é importante você saber quais peças você consegue substituir e por quais materiais você consegue substituir.